Paz do Senhor, igreja. Eu fico muito feliz pelo Everardo, irmãos. Sempre eu estava conversando com ele, mas ele nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, que Deus estava provendo esse momento. E chegou o momento, graças a Deus, ele está bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 19. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém. Irmãos, se nós estamos querendo saber como está a nossa vida com Deus, só existe um meio. Se nós estamos querendo saber se estamos agradando a Deus, a nossa caminhada, se nós estamos querendo saber como está a nossa vida, só existe um meio: leitura da Bíblia e oração. Porque Deus vai nos mostrar, vai nos revelar como está a nossa vida. E essa mensagem que nós lemos agora, em outras palavras, Jesus está mandando que a gente nos avalie, que a gente olhe o que é que tem no nosso coração. Qual é o tesouro que tem no nosso coração? Jesus manda que a gente se avalie, porque onde estiver o nosso tesouro, é ali que está o nosso coração, é ali que está a nossa alegria. Então Jesus, nessa palavra aqui, ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, também está o vosso coração. Irmão, existe dois grupos de seguidores de Jesus. Dois grupos de discípulos, de pessoas que buscam a Cristo. Existe um grupo que buscam o Senhor, ainda que esteja prosperando, ainda que esteja tudo indo bem, ele continua fiel a Deus. O olhar dele não está nas coisas terrenas. O olhar dele está em Cristo, o tesouro dele está no Senhor. Por quê? Porque ele acredita nas promessas do Senhor. Então o olhar dele está voltado para as coisas do céu. Embora que ele esteja prosperando, ainda que ele esteja cheio de saúde, ele não vai se iludir com as coisas terrenas. Ele vai desfrutar, porque são bênçãos que Deus nos deu. Mas nós não podemos fazer daquilo ali a prioridade. Pôr aquilo no nosso coração como em primeiro lugar. Então tem um grupo de pessoas, tem um grupo de discípulos, de servos, que buscam o Senhor pelo que Ele é, pelo que o Senhor tem feito pela sua vida. A gratidão pelo que Deus fez, nos resgatou. Irmão, tem milagre maior do que esse. Jesus nos tirar lá do lamaçal do pecado e nos dar, nos prometer vida eterna. Algo que é eterno, que não vai ter mais sofrimento. São maravilhosas as promessas do Senhor, diferente do que o mundo apresenta para nós. Então, nesse momento, vamos nos avaliar. Vamos olhar como é que está a nossa vida com Cristo. Vamos deixar o erro do nosso irmão de lado. Porque o erro do nosso irmão não vai nos tornar melhor. Nem também seus acertos vai nos santificar. A salvação é individual. Então vamos olhar para nós. Vamos ver aonde está o nosso tesouro. Aonde está o nosso coração.
Vamos olhar para nós mesmos para a gente ver onde está o nosso tesouro, o nosso coração. Se vale a pena, os nossos olhos, o nosso tesouro está nas coisas terrenas. Por que que não vale a pena? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 7, nos diz por que que não vale a pena. O nosso coração está voltado para as coisas terrenas, mas sim para Cristo, para aquilo que é eterno. Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 7, vai nos dizer por que que nós não devemos estar com o nosso coração voltado para aquilo que perece, para aquilo que vai passar. Abre lá comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 7, por favor. Primeiro Timóteo, no capítulo 6, no verso 7, nos diz algo. Por que não devemos nos apegar às coisas do mundo? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar. Nada nós vamos poder levar. Nós podemos juntar o tesouro do mundo todo, mas ele perece. A traça, o ferrugem acabam, os ladrões roubam, mas o tesouro do céu não. Então aqui em 1 Timóteo, Paulo diz, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Um dia desse eu estava conversando com a Regina, e eu estava falando o seguinte para ela, eu digo, Regina, se Jesus não voltar, daqui a alguns anos, espero daqui a muitos anos, nós não estaremos mais aqui. Seremos lembrados pelos nossos filhos, talvez por algum neto, mas depois cessa. Depois não haverá mais lembrança da gente. Então, o que foi que nós vivemos? O que foi que nós fizemos? Porém, irmãos, nós podemos e vamos ser esquecidos pelos homens. Mas por Cristo, se nós permanecer fiel ao Senhor, o Senhor não vai esquecer de nós. A palavra de Deus diz que se nós estivermos mortos em Cristo, se tivermos morrido em Cristo Jesus, sabe o que vai acontecer, irmão? Nós ressuscitaremos primeiro. Se nós estivermos vivos, seremos levados. Olha a promessa do Senhor. É algo que nunca vai perecer. Essa alegria, irmão, a gente olha para uma promessa dessa que o Cristo tem feito para nós, nos alegra o nosso coração. Alegra o nosso coração porque nós sabemos que tem um Deus que tem o poder de ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, irmão, nós podemos até ser esquecidos pelos homens, mas por Cristo nós não vamos ser esquecidos. Ele está aguardando. Existe uma cidade santa esperando para cada um daqueles que buscam a Deus, aqueles que confiam no Senhor. Então existe uma cidade santa esperando por nós. Para que milagre maior, para que bênção maior do que essa? No verso 8 diz assim, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deus só vai nos dar aquilo que precisamos. Na oração, o pastor disse que Deus vai nos dar aquilo que nós estamos precisando. Irmão, é uma verdade. Não há necessidade de nós estamos correndo para juntar. É claro que é bom. Quem não quer ter uma independência? Quem é que não quer ter dinheiro? É claro que é bom. Quem é que não quer saúde? É uma bênção, é uma maravilha. Mas veja o seguinte, irmão. Tudo isso vai passar, até a saúde. Vai passar. Porém, as coisas com Cristo não passarão. Então, o que nós temos que olhar é para Cristo. Nós temos que olhar é para Deus. Obrigado. No verso 9. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem ao homem na perdição e ruína. A corrida desenfreada pela fama, pelo dinheiro, pelaquilo que perece.
o que acontece? Dores, tristeza, angústia, decepções. É isso que acontece com o homem que corre pelas riquezas e não olha para Cristo. Nós não podemos ter dois senhores, irmão, em nosso coração. Ou é Deus, ou são as coisas do mundo. No verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Também não é só o amor às riquezas, é tudo aquilo que nós pomos em primeiro lugar do que Deus. Se torna idolatria. Pode ser dinheiro ou pode ser outra coisa, pode ser um parente, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser os bens. É tudo aquilo que a gente põe no nosso coração, está em primeiro lugar do que Deus. É pecado. No verso 11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Marcos 8,36 diz, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Qual é o proveito disso? Se você ganhar tudo e está caminhando para o abismo, irmão, cheio de saúde, com dinheiro no bolso, mas não quer saber de Cristo, caminhando para o abismo. Quem é de nós que ficaríamos contente com um parente nosso que tivesse uma situação dessa? Embora que estivesse cheios de riqueza, mas se não tivesse Deus, nós ficaríamos tristes. Nós oraríamos para quê? Para que ele permanecesse mais rico? Ou nós oraríamos para que ele abrisse os olhos e conhecesse a Cristo e tivesse vida eterna? É lógico que nós oraríamos para que ele conhecesse a Cristo. Todos nós temos esse desejo. Eu oro pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes, que não conhecem a Cristo ainda. Então eu não oro para que eles fiquem ricos. Amém, se eles ficarem ricos. Mas a prioridade, irmão, em primeiro lugar, é conhecer a Cristo, é ter vida eterna, é saber que tem um Deus que tudo pode. Porque os que não conhecem a Deus, não é nem porque eles querem, irmão, é porque a mente está fechada, o inimigo tenta fazer com que eles não enxerguem o Senhor Jesus. Porque se nós pensarmos, antes de conhecermos Jesus, nós também éramos assim, nós não queríamos. Mas quando os nossos olhos foram abertos, aquilo clareou, a gente começou a entender que o nosso lugar é estar com Cristo, que não adianta nós termos tudo e não ter Jesus. Nós precisamos ter Jesus, porque quando nós temos Jesus, nós temos tudo em nossa vida. Nós sabemos em quem confiar. Embora que estejamos passando por dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está olhando por nós. Olha o irmão Everardo. O irmão Everardo confiou, orou, a igreja orou. Olha o que aconteceu, irmão. No momento certo, Deus operou. No momento certo, Deus providenciou. E em nome de Jesus, ele vai estar aqui para servir a Deus mais e mais e mais, em nome de Jesus. Exemplo de alguém que se viu a Deus e que não se importou com as riquezas, não se importou com aquilo que estava prosperando. Nós vamos ver um exemplo de alguém, foi logo dos primeiros discípulos. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 8. Lucas 5, verso 8. Lucas 5, verso 8. Pedro e André eram irmãos. Eles passaram a noite inteira pescando, trabalhando. João e Tiago também eram irmãos. Eles passaram a noite pescando, trabalhando. Estavam cansados e não apanharam nada. Jesus estava pela manhã pregando na beira da praia. E a multidão aproximava-se de Jesus. E Jesus chegou até Pedro, entrou no barco dele e pediu que Pedro afastasse um pouco, para poder pregar para aquelas pessoas.
Escute, Pedro estava cansado, passou a noite inteira pescando. Mas o cansaço não foi obstáculo para obedecer ao Senhor. Ele estava cansado, mas mesmo assim ele obedeceu. Irmão, o cansaço não pode ser um obstáculo para a gente servir a Deus. Já aconteceu de eu não vir para a igreja porque eu estava cansado. Mas não está certo. Porque eu trabalho 12 por 36 e no dia seguinte que eu vou trabalhar, eu ainda estou cansado, mas eu não tenho que ir. Eu não tenho essa responsabilidade de ir. Então eu tenho que ter essa responsabilidade com a obra de Deus. Eu tenho que vir fazer aquilo que Deus me chamou. Eu não posso dizer que estou cansado para Deus, porque é Ele que nos sustenta. É o Senhor, irmão, que nos sustenta em todas as situações. Da saúde, do nosso alimento, todas as coisas. Sem Jesus, nada poderíamos fazer. O Senhor mesmo disse. Então, Pedro, embora cansado, obedeceu aquilo que Jesus estava dizendo. E o que é que gera quando nós obedecemos ao Senhor? Jesus acabou de pregar e mandou que Pedro entrasse no mar e jogasse as redes. Pedro ainda achou tão difícil, irmão, porque ele era um pescador e conhecia bem. Disse, mestre, passamos a noite trabalhando, está no capítulo 5, estou só resumindo para não ficar longo. Passamos a noite trabalhando e não pegamos nada. Mas por que mandas, eu obedeço. Sobre a tua palavra, eu obedeço. E Pedro, irmão, lançou as redes. E o que foi que aconteceu, irmão? As redes se encheram. Os barcos, 2 barcos, se encheram de peixe. Por quê? Porque Pedro obedeceu ao Senhor. Porque havia um chamado. Porque Jesus apresentou para ele que ele era o Filho de Deus. Que ele tem o poder sobre todas as coisas. E o que aconteceu quando Pedro viu aquilo? Está no verso 8. Capítulo 5 de Lucas, no verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Irmão, você já observou aqui que quando alguém está na presença de Deus, quando alguém tem Deus no coração, não cabe no coração dele ser uma pessoa orgulhosa. Nós vemos isso com Isaías também. Quando ele, lá em Isaías capítulo 6, ai de mim, que sou um homem pecador. Perdão, ele não disse pecador não. Sou um homem que vou perecendo, porque os meus olhos viram um rei. Então ele se humilhou, ele sabia que ali era o seu Criador. Da mesma forma, Pedro aqui. Pedro se humilha. Pedro sabe que está diante do Senhor, do seu Criador. E Pedro aqui, irmão, diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Um homem que é cheio de Deus, ele não tem como ele ser orgulhoso, ele é uma pessoa humilde. Ele é uma pessoa que reconhece que o que ele tem é o Senhor. Que ele não pode fazer nada se não for Jesus na vida dele. Você vê a humildade de Pedro aqui. Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. No verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. O temor do Senhor estava sobre aqueles homens. No verso 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, os 2 irmãos, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Em outras palavras aqui, o que dá para a gente entender, o que Jesus estava dizendo. Sobre as palavras de Jesus, Pedro lançou as redes e se encheram as redes. Os barcos se encheram porque Pedro obedeceu a palavra do Senhor.
Em outras palavras aqui, o que Jesus está dizendo? De agora, não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que sobre as suas palavras, Pedro vai lançar as palavras do Senhor sobre os homens e o mundo se encherá de adoradores de Deus, de adoradores do Senhor. Da mesma forma que as redes se encheram de peixe sobre a palavra do Senhor que mandou Pedro lançar as redes, da mesma forma sobre a palavra que Pedro ia lançar do Senhor Jesus, muitos homens seriam resgatados do pecado, através da palavra do Senhor Jesus. O mundo se encheria de adoradores do Senhor. Isso é o que dá para a gente entender aqui. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Não mais de peixe, mas de homem. Sobre as palavras do Senhor, muitas pessoas serão trazidas para Cristo. Agora no verso 11. E levando os barcos para a terra, o que foi que eles fizeram, irmão? Deixaram tudo e o seguiram. Os primeiros discípulos aqui, eles poderiam ter um pensamento de que estando ali, próximo de Jesus, as pescas deles nunca seriam ruins. Eles poderiam ter pensado que, próximo de Jesus ali, eles poderiam ficar até ricos. Mas, irmão, eles deixaram o trabalho deles. Eles preferiram obedecer ao Senhor. Eles preferiram aprender de Jesus e levar a mensagem a outras pessoas. Eles preferiram obedecer a Jesus para trabalhar na obra do Senhor. Eles não se importaram com o acontecido. Foi uma bênção, foi. Mas a importância que eles estavam dando agora é estar próximo de Jesus. Era obedecê-lo, porque eles entenderam que ali era o Filho de Deus. Enquanto nós não entendermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós devemos obedecer, nós vamos sempre estar duvidosos, irmãos. Esses discípulos aqui, eles não tiveram dúvida. Eles largaram tudo e seguiram. Eles largaram sua família, eles largaram o seu trabalho e foram fazer a obra do Senhor. Porém, existe um outro grupo. Um grupo que busca Jesus pelo que ele pode fazer. Pelas riquezas, pela saúde. Nós temos um exemplo dos 10 leprosos. Eles também buscaram a Cristo, irmão. Eles chegaram próximo de Jesus e disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. E eles saíram dali leprosos, eles obedeceram. Eles saíram diante de Jesus leprosos ainda. No meio do caminho eles ficaram sarados. Mas quantos voltaram? Apenas um. Apenas um voltou para glorificar a Deus. Apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. Continuaram sarados. Jesus não devolveu a lepra a eles, não. Eles continuaram sarados. Porém, irmão, nós sabemos que aqueles homens depois morreram. Depois apanharam uma outra doença e morreram. É natural do ser humano. Mas aquele que voltou, além dele ter a sua saúde física restaurada, agora ele estava em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, irmão, que a saúde é maravilhosa. Mas quando Jesus curava aquelas pessoas, muitas vezes ele dizia, vai e não peques mais. Porque só a cura que Jesus operava não estava dizendo que ele estava salvo, ele precisava seguir a Cristo. Não adianta nada a gente estar com saúde e não ter Cristo. Então, esse que voltou leproso, ele adorou o Senhor, ele agradeceu. Os outros 9 não, ficaram com saúde por algum tempo, mas não voltaram para agradecer. Lázaro também estava morto, ressuscitou, mas também depois morreu. Então, o que importa é quando nós estamos em Cristo, porque nós sabemos que ainda que estejamos mortos, viveremos. O Senhor ressuscitará.
Em João, no capítulo 6, no verso 26, abre lá comigo, em nome de Jesus. João 6, 26. João, no capítulo 6, o verso 26, um outro grupo, que também busca a Cristo. Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles comeram, ficaram saciados. No outro dia, eles foram à busca de Jesus de novo, e Jesus não estava do outro lado, eles foram atrás. Será que eles estavam buscando Jesus pelo que ele era? Será que eles estavam buscando Jesus porque entenderam que ali era o Filho de Deus, era o Criador, era o Salvador? 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhe, vou ler do 24, irmão, perdão, do 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Verso 26. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, vós digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus estava dizendo que eles estavam buscando ele não pelos sinais que ele era o Filho de Deus, mas porque comeram do pão e ficaram saciados, porque eles viam os milagres, eles queriam ser sarados, eles queriam se alimentar, mas na verdade, buscar a Cristo, estar em Cristo, eles não quiseram. Verso 27. Aí Jesus fala para eles, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha a alerta que Jesus deu para esses homens aqui. Que eles não deveriam buscar Jesus apenas pelo que ele podia fazer, mas pelo que ele era. Porque ele era o Salvador, ele é o Senhor. Mas esse povo não entenderam, esse grupo, esse outro grupo não entendeu. Diferente dos primeiros discípulos, que largaram tudo e seguiram a Cristo. Eles não, estavam enquanto tinha pão, enquanto eles estavam vendo que as pessoas estavam sendo curadas. Mas quando Jesus pregou mais duro, o que foi que aconteceu quando Jesus começou a pregar mais duro, dizendo que ele era o verdadeiro pão do céu? E Jesus começou a criticar. O que foi que aconteceu no verso 6,66. João 6,66. João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Não, parece que Jesus já não estava servindo para eles. Eles quiseram, no verso antes, eles queriam, Jesus se afastar deles porque eles queriam fazer de Jesus o rei. Ah, esse é o verdadeiro rei que deveria vir o mundo. Então, é o que Jesus diz, o que eles fazem. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, já não queriam. No verso 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, aquele lá do início, irmão. Senhor, para quem iremos nós? Para quem, Senhor? Qual é o homem que pode fazer o que tu fazes? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha como Pedro entendeu, irmão. Olha como Pedro sabe que o céu espera. No verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha
os olhos de alguém que conhece a Cristo. Olha o pensamento como é diferente. Senhor, para quem iremos nós? Não há outro. Só tu tem palavras de vida eterna. Só tu tem o céu para nos dar. Só o Senhor, não há outro. Esses são os primeiros discípulos que entenderam, diferentemente dos outros que afastaram para trás, quando buscavam a Jesus pelo que ele podia fazer, pelo que ele podia oferecer para eles. Irmãos, sobre o jovem rico, está lá em Mateus 19, 27. O jovem rico, ele se apresenta a Cristo e ele acreditava que estava tudo bem. Olha o perigo que nós temos de não consultar a Cristo, de não consultar a palavra de Deus, de acreditarmos que está tudo bem, que somos bons. Esse jovem rico, ele acreditava que estava tudo muito bem com ele. Aí ele encontra com Cristo. Está lá em Mateus 19, verso 27. Ele encontra com Cristo e diz: mestre, o que devo fazer? Bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus manda que ele guarde os mandamentos. Ele diz quais? O Senhor diz os mandamentos, alguns mandamentos. Ah, mas aí eu guardo desde a minha mocidade. Irmãos, ele acreditava que era bom. Só que quando nós consultamos a Cristo, ele falou diretamente com o Senhor. Nós falamos através da palavra de Deus, que é a palavra revelada. Olha o que Jesus identifica no coração dele. Jesus disse: tu quer ser perfeito? Tu vende tudo que tu tem, tu dá para os pobres, tu vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Esse tesouro que Jesus apresentou para ele não perece. Ladrões não podem roubar, ferrugem não pode destruir. Então Jesus identifica no coração do jovem rico que o ídolo dele, o que estava no coração dele, o tesouro do coração dele, não era Deus, e sim as riquezas. Pois ele dizia que guardava todos os mandamentos, ele quebrava logo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E ele não trocou, irmão. A Bíblia diz que ele saiu triste de diante de Jesus porque tinha muitos bens. Ele preferiu ficar com suas riquezas. Ele preferiu ficar com o ídolo dele. Mas Jesus disse para ele, não disse, que o que impedia dele chegar até Cristo, dele ser salvo, era o quê, irmão? O ouro, a prata, as terras, o amor ao dinheiro. Jesus identificou e apresentou para ele. Jesus vai nos identificar, vai nos mostrar o que é que está nos atrapalhando de termos comunhão com Deus. Se nós lemos a palavra de Deus, se nós meditarmos, se nós orarmos, irmão, ele vai dizer o que é que está acontecendo conosco. Toda vez que nós buscamos a Deus, através da palavra, da oração, Deus vai dizer como está a nossa vida. O que é que está nos impedindo de nos aproximar dele. Foi assim o que Jesus fez com esse jovem rico. Infelizmente, ele saiu triste, porque não existe alegria verdadeira longe do Senhor. Irmão, sabe qual é o motivo de muitas das vezes a gente passar por tanta peleja, da gente passar por tanta luta? É porque nós olhamos para os problemas
tentamos resolver os problemas do dia a dia e ainda trazemos o do dia seguinte para também resolver naquele dia. Às vezes a gente está resolvendo um problema hoje aqui, mas a gente já está pensando, meu Deus, será que amanhã vai dar certo aquilo ali? Então a gente já está antecipando o de amanhã para o de hoje, nem resolveu. Basta cada dia o seu mal. Então o que acontece? Nós olhamos para o problema, nós ficamos tristes, ficamos angustiados, mas sabe o que nós deveríamos fazer? Sabe o que a Bíblia nos ensina que nós deveríamos fazer, irmão? Era nós olharmos para as promessas do Senhor. Irmão, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem oferecido ao seu povo, isso nos dá um ânimo, um alívio. Isso nos fortalece, porque nós olhamos para as promessas que o Senhor tem oferecido ao seu povo. São promessas maravilhosas, que nunca vai acabar, que ninguém vai poder destruir. São promessas de alegria em nossa vida. Quando nós estivermos nos sentindo triste, angustiado, nós temos que olhar para as promessas que o Senhor tem feito ao seu povo, para aquele que permanece no caminho de Deus. Não são poucas, e eu vou mostrar algumas aqui. Vou trazer algumas aqui para nós. Abre lá comigo, em 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Em João 11:25, Jesus já diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tem morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4:13. Quatro 13, 1 Tessalonicenses diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele ressuscitou e vai nos ressuscitar também. Se Ele não voltar antes, nós seremos ressuscitados. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, irmão, não há o crente, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem Deus em primeiro lugar no seu coração, não tem como ele perder. Não tem como, a Bíblia diz que não tem como, se ele já estiver dormindo no Senhor, ele ressuscitará primeiro. Se Jesus voltar hoje, não conheceremos nem a morte. Seremos levados. Essa é a promessa. No verso 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos aires. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São palavras maravilhosas para o povo de Deus, não é? São palavras maravilhosas. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4. Abre lá comigo, por favor. Apocalipse 21, 4.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo vai passar. Todas as coisas vão passar. Daqui a 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui se Jesus voltar. Se Jesus voltar antes, nós seremos levados. Se Jesus não voltar, muitos de nós não estaremos mais aqui. Serão outras pessoas. Mas, porém, irmão, a mensagem, a alerta é a mesma. A alerta de Jesus será a mesma. Em Marcos 13:31, diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode passar tudo, mas as palavras do Senhor não passarão, porque são fiel e verdadeira. Quantos ministraram já essa palavra? Essa alerta para nós, que precisamos apenas confiar no Senhor. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as outras coisas, vai ser acrescentada em nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe daquilo que é necessário na nossa vida. E Ele vai acrescentar. O nosso tesouro deve ser o Senhor Jesus. A nossa fé deve estar em Cristo, porque nós sabemos que um dia estaremos com Ele, para viver eternamente. Não tem mais choro, não tem mais morte, não vai ter mais tristeza, irmão. Nós estaremos sempre com o Senhor. Essas são palavras que dão ânimo no nosso coração, que refrigera a nossa alma. É a esperança do cristão. Nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Nós temos sim esperança. Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Poderoso e eterno Pai, nós cremos na Tua palavra. As Tuas promessas são verdadeiras para aqueles que buscam a Ti, para aqueles que permanecem no Senhor. Para aqueles que, embora que estejam enfrentando dificuldades e tempestades, eles estão olhando para o Senhor. O tesouro do coração deles é o Senhor Jesus. O desejo deles é estar com o Senhor, porque eles creem, Senhor, que um dia estaremos com o Senhor para a eternidade. Lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, Senhor, porque nós estaremos com o Senhor eternamente. Paizinho, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz como nós devemos caminhar. A Tua palavra nos ensina, Senhor, o Teu caminho. O Teu caminho, Senhor, muitas das vezes é estreito, é de dificuldade, Senhor, mas é o caminho que leva ao céu. É o caminho que está, Senhor, sempre pertinho de Ti. A prosperidade, o dinheiro, as riquezas, a fama, não pode contaminar o nosso coração. Nós queremos o Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer as dificuldades. Que o nosso olhar e o nosso coração esteja inteiramente no Senhor Jesus. Te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.